Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Doutor Eduardo Martins. Transplante capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através das nossas plataformas digitais, o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Estamos no ar em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins Transplante Capilar. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo todo. Estatísticas indicam aumento da sua incidência tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Existem vários tipos de câncer de mama. Alguns evoluem de forma rápida, outros não. Embora seja mais raro, o câncer de mama também acomete homens e a maioria dos casos tem bom prognóstico, principalmente quando há detecção precoce da doença. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar sobre o Outubro Rosa, câncer de mama. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje, eu tenho a honra de entrevistá-lo novamente, o médico radiologista Dr. Rafael Amante. Dr. Rafael, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor mais uma vez. É sempre um prazer falar contigo. Olá, Aguinaldo. Obrigado pelo convite. É um prazer para a URC recebê-lo aqui mais uma vez, esclarecer um pouco sobre esse assunto tão importante que é o câncer de mama e o Outubro Rosa. Doutor, então, para começo de conversa, o que é o Outubro Rosa? Então, Aguinaldo, o Outubro Rosa é um movimento de nível internacional criado nos Estados Unidos no final da década de 90, que tem como objetivo alertar a população em geral da importância do rastreamento e do diagnóstico precoce do câncer de mama, fazendo com que as pessoas procurem a investigação e tentem um diagnóstico o mais rápido possível para melhorar o seu prognóstico e tratamento. Doutor, e quais são as ações feitas durante o mês de outubro? Então, Aguinaldo, após o símbolo do Outubro Rosa é o laço rosa, que todo mundo conhece, literalmente. E a nível mundial, algumas ações são feitas, tipo a iluminação dos monumentos nas grandes metrópoles, nas grandes cidades. Aqui na nossa região, nós temos a iluminação da ponte Anita Garibaldi, que fica muito bonita, por sinal, e chama a atenção. Todo mundo que passa por ali vê a ponte iluminada, fica muito bonita, As ações que nós tomamos aqui na URC abrangem os nossos colaboradores, por exemplo, nós fizemos as camisetas, então as nossas colaboradoras combinam de vir, tirar foto, trabalhar alguns dias na semana com a camiseta para chamar a atenção. A gente faz algumas campanhas com prefeituras, a gente dá desconto nos exames particulares de mamografia para incentivar com que quem não tenha tanta condição venha fazer esse exame também. E, enfim, são os médicos que se dispõem a vir dar entrevista, dar palestras em centros comunitários e algumas outras decisões que abrangem toda a nossa estrutura aqui da clínica. Doutor Rafael, e como se faz a investigação do câncer de mama? Primeiramente, a paciente tem que procurar o ginecologista ou o mastologista na sua rotina ginecológica, Sendo examinada por ele, se ela já tiver mais que 40 anos, o exame de rotina é realizar a mamografia. Então, toda mulher acima de 40 anos deve fazer uma mamografia anual. Mas nós somos muito questionados agora sobre a incidência, sobre o aumento da incidência em mulheres com menos de 40 anos. Essas mulheres também podem ser investigadas, Elas podem procurar o seu ginecologista e dentro de um
esquema de screening, se elas estiverem no fator de risco, elas já podem começar a sua investigação antes dos 40 anos. Né? Algumas mulheres que têm histórico familiar importante, a mãe com câncer de mama, uma irmã com câncer de mama, uma avó materna com câncer de mama, também tem indicação de começar a investigação antes. Então, geralmente, esse ginecologista, a partir dos 35 anos, já faz pelo menos a primeira mamografia. Né? Existem exames complementares. Né? Nós também somos muito questionados. Por que a minha amiga faz ultrassonografia e mamografia e eu só preciso fazer a mamografia? Depende muito do tipo de mama que essa paciente tem. Né? Algumas pacientes têm um tipo de mama que só a mamografia ela já é o suficiente para a sua investigação. E algumas têm um tipo de mama que é um pouco mais densa, que a gente chama, é uma mama com muito tecido mamário, que é necessário fazer o complemento com ultrassonografia. O terceiro exame, que é o exame complementar, que também pode ter sido ouvido falar por alguém, é a ressonância magnética, mas ela não é um exame de screening, ela é um exame complementar quando a mamografia ou a ultrassonografia ainda não esclarece todos os nossos detalhes, todos os nossos objetivos, pode ser pedido como um complemento. Agora, doutor, o câncer de mama precoce, numa faixa etária, aquela mulher com menos idade, tem a ver diretamente com o histórico familiar? Não necessariamente. Né? A gente sabe que de 15% a 20% dos cânceres de mama, eles estão correlacionados com a hereditariedade. Então, 80% ou mais, ele não tem nada a ver com a hereditariedade. Independente de ter o histórico familiar, vão ter em algumas pacientes. Então, apesar de ainda não ser determinado pela Organização Mundial de Saúde, pelas sociedades de mastologia, de radiologia, de ginecologia, o início da investigação precoce, a gente sabe que essa incidência ainda vem aumentando mesmo nessa faixa etária entre 30 e 40 anos. Doutor, qual é a técnica utilizada para a realização dos exames? Primeiro, a gente tem que ter um aparelho adequado, né? Um aparelho bom, um aparelho regulado, um aparelho onde a radiação esteja adequada. Nós aqui na clínica nós temos uma equipe de físicos que vem medir a radiação, eventualmente vem dosar a radiação para modular o aparelho e ele deixar apropriado. Né? O segundo é a famosa compressão da mama, né? Que é o grande vilão, ali é o terror de muitas mulheres, né? Mas é como eu acabo explicando, a compressão ela é inevitável. Quanto mais comprimida a mama, mais bem feito é o exame, a técnica de realização do exame. E ainda, Aguinaldo, a gente tem que ter um técnico, né, que saiba fazer o exame, que saiba posicionar a paciente. O posicionamento da paciente no aparelho é muito importante, a gente não pode perder nenhuma parte da mama, e um médico treinado que seja capacitado para dar o laudo. Então é uma sequência de um processo para sair um exame e um laudo bem feito. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico radiologista Dr. Rafael Amante. No programa de hoje estamos falando especificamente sobre o Outubro Rosa. Aliás, estamos aqui, eu e Dr. Rafael, paramentados, né, em prol dessa campanha aí que é muito importante para toda a nossa sociedade. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente volta a falar mais sobre esse assunto. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico. Um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias. Aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje, Dr. Rafael Amante, médico radiologista da URC. Estamos falando no programa de hoje sobre o Outubro Rosa. Dr. Rafael, muitas mulheres ainda são resistentes à mamografia. Qual a real importância desse exame, doutor? Bom, por que o início da investigação do câncer de mama é a partir dos 40 anos e com mamografia? Né? A gente recebe essa pergunta praticamente todos os dias realizando o exame, porque o exame de ultrassom é muito mais tranquilo, né? Eu costumo explicar que a incidência do câncer de mama ela começa a aumentar a partir dos 40 anos, por isso que é a idade, né? Apesar de aumentar um pouquinho agora antes dos 40, de uns anos para cá, mas o pico começa a partir dos 40 anos até os 65, 70 anos. E a imagem que a gente consegue ver para o leigo, para paciente, eu acabo explicando dessa maneira. É como se fosse uma pitada de sal dentro da mama. Então, um negócio muito delicado que o ultrassom ele não tem resolução para isso. E a mamografia, ela tem resolução para achar essa pitadinha de sal, que é a forma mais precoce de diagnóstico do câncer de mama, que a gente vai conseguir ver. E quando a gente consegue achar o câncer de mama nessa forma, dessa maneira assim, inicial, o prognóstico e a resolução do problema é muito mais tranquilo. Por isso que o início começa a partir dos 40 anos de idade com o exame de mamografia. Agora, doutor, a mamografia ela dói? Não tem como dizer que não dói. A mamografia é um exame desconfortável, é um exame dolorido. O limiar de dor entre as mulheres ele é relativo. Tem algumas mulheres que sentem muita dor, a maioria sente uma dor suportável e tem mulher que não sente absolutamente nada, né? Só que existem algumas coisas no momento da compressão que podem ajudar um pouquinho, né? A dica que a gente dá para as pacientes, pelo menos que ainda menstruam, é vir no período que não está menstruada, porque a gente sabe que a mama, no período menstrual, pré-menstrual, ela aumenta um pouco da sensibilidade. Essa é uma das únicas coisas que pode ajudar um pouco a mulher a não ter tanta dor no momento de realização do exame. Bem, a gente sabe que a URC vem acompanhando cada vez mais as novas tecnologias e recentemente, né, não tem muito tempo aí, adquiriu o Smart Curve. Doutor Rafael, qual é a diferença desse aparelho em relação aos outros aparelhos de mamografia? O Smart Curve é um aparelho que nós adquirimos há aproximadamente 1 ano e meio, que ele se diferencia dos outros pelo fato do compressor ser curvo, realmente. Então, qual é a vantagem com relação aos outros aparelhos? Ele acompanha um pouco a anatomia da mama e ele encaixa, ele vai comprimir a mama igual a todos os outros aparelhos, só que a compressão dele é um pouco mais tranquila porque ele encaixa e acompanha a curvatura da anatomia da mama. Bem, doutor, isso automaticamente acaba diminuindo um pouco a dor, é isso? Exatamente. Bem, doutor, e essa pressão que é feita na mama pode causar algum problema? Não, absolutamente. Isso aí é um mito que existe, né, de que a compressão da mama na mamografia pode causar câncer de mama. Nós também somos muito questionados sobre isso, mas não existe problema nenhum. Como eu disse, quanto mais comprimida a mama, mais bem feito a realização do exame. Existem alguns outros mitos também que nós ouvimos aí de pacientes, né? Rolou vídeos na internet também há uns anos atrás sobre uma moça que questionou em que a radiação da mamografia pudesse causar algum tipo de câncer de tireoide. Isso aí também é um mito. A dose que é dada na mamografia, a radiação é muito baixa. Não tem nenhuma correlação, nenhum trabalho científico que comprove ainda a realização do exame de mamografia com um câncer de tireoide, né? Então, podem fazer o seu exame e se tiver que tomar alguma outra dose de radiação por algum outro motivo durante o ano, também não tem problema. A radiação ela só vai ter problema se for uma dose muito, muito cumulativa de muitos anos, durante muito tempo, durante vários exames, né? Num ano, por exemplo. E um terceiro ponto também, que nós somos questionados, é sobre o desodorante, né? Então, também não tem nenhum trabalho científico comprovando o uso do desodorante ou o tipo de desodorante usado com relação ao aumento da incidência do câncer de mama. Doutor, me diga uma coisa, e o autoexame, ele ainda vale? O autoexame, Agnaldo, ele não está sendo mais tão incentivado como antigamente, né? Ele é válido, sem dúvida nenhuma. Eu incentivo as pacientes que vêm fazer exames de imagem religiosamente todos os anos a ter o conhecimento da sua mama para saber, para
conhecer, realmente memorizar como que é a palpação da sua mama. Por quê? O nosso diagnóstico, o nosso objetivo do diagnóstico é chegar ao ponto antes desse nódulo ser palpável. Então, os exames de imagem, eles têm o objetivo real de diagnosticar antes de acharmos um nódulo palpável, né? Que geralmente é acima de 1,5 cm a 2 centímetros. Por quê? O prognóstico da doença, a resolução do problema, como a gente já falou anteriormente, ele é muito menos agressivo, com uma evolução muito melhor para a mulher. Não só do ponto de vista físico, né, que a gente vai evitar, às vezes, de tirar a mama, vai evitar faz só uma retirada do nódulo, uma quadrantectomia, que é uma retirada de parte da mama, né? Às vezes não precisa fazer quimioterapia, pode ser um tratamento que os oncologistas e os mastologistas consigam fazer só uma radioterapia em cima, e junto com isso, o trauma psicológico e social para a paciente é muito menor. Então, a importância de tudo isso, né, é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente o prognóstico efetivo da doença. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico radiologista da URC, Dr. Rafael Amante. Estamos falando no programa de hoje especificamente sobre o Outubro Rosa, câncer de mama. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente volta para fechar o último bloco. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão. Não causa impacto articular. Melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho. Mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Bem-vindo a Dom Pettini, o lugar onde estilo e autenticidade se encontram. Com 3 unidades localizadas em Criciúma, estamos sempre prontos para cuidar do seu visual. Nossa equipe altamente qualificada e apaixonada garante cortes de cabelo e barbas impecáveis e alinhados com seu estilo. Seja você também um cliente satisfeito. A Dom Pettini oferece planos de assinatura mensais para garantir que você esteja sempre com o visual em dia. Dom Pettini, o seu estilo você encontra aqui. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico radiologista da URC, Dr. Rafael Amante. No programa de hoje estamos falando sobre o Outubro Rosa, o câncer de mama. Dr. Rafael, quais são os sinais e sintomas mais comuns aos quais a população deve estar atenta? Então, o câncer de mama é uma doença assintomática. Totalmente. Totalmente assintomática. Mas muito... Que pode dar muitos sinais, né? O principal sinal, que é conhecido de todo mundo, é o caroço, o famoso nódulo palpável. Mas o que a gente tem que deixar bem claro, que assusta muito as pessoas que chegam aqui, às vezes desesperadas, que nem todo caroço palpável na mama é um câncer de mama. Muito pelo contrário, a grande maioria dos caroços, a grande maioria dos nódulos palpáveis na mama não são câncer de mamas. Um dos tipos que existe é a bolinha de água, que são os cistos, que é muito comum em paciente jovem, pode ser por hereditariedade, pode ser por amamentação, leite empedrado na amamentação, uma série de fatores que podem provocar os cistos, que acabam ficando, se eles crescem, podem ficar como semelhante a um nódulo palpável, né? Ele é a mesma, a palpação é igual, mas é apenas uma bolinha de água. O segundo é o fibroadenoma, que é muito comum em pacientes jovens também, 20 a 40 anos, na maioria das vezes nessa faixa etária, que também pode crescer e se tornar um nódulo palpável. Mas a única maneira de fazer essa diferenciação é através dos exames de imagem, principalmente da ultrassonografia, que é o exame de escolha para diferenciar esse tipo de nódulo palpável, né?
Então, como eu já havia dito, um sinal é o nódulo palpável, né? Um segundo sinal que elas podem observar é a pele, né? A pele começa a enrugar, a pele começa a ficar mais áspera, principalmente ao redor do mamilo, né? Na areola. Isso aí pode ser um sinal de câncer de mama também. A papila, né? O biquinho da mama ali, que era às vezes bem saltado para fora, se ele inverte, que a gente chama a papila invertida, o mamilo invertido, também é um sinal. Ele veio para dentro de repente, em questão de um mês, né? Pode ser um sinal. Líquido saindo pelo biquinho da mama também, pela papila, né? Uma secreção com sangue principalmente, é preocupante, tem que ser investigado, né? E algumas coisas um pouco menos específicas, um pouco menos diretas, vamos dizer assim, que são as ínguas, né? Tá passando o sabonete no banho, lavando a axila e sentir uma bola na axila ou propriamente até no pescoço, também pode ser um sinal indireto que tem que ser investigado. Dr. Rafael, uma outra questão, e do ponto de vista de prevenção, tratamento e cura, qual o impacto da detecção precoce do câncer de mama? Então, na prevenção, o que a gente pode orientar? O que a gente conversa com os pacientes que estão aqui nos questionando, fazendo o exame com a gente, principalmente o exame de ultrassonografia, que é o exame que a gente tem um contato direto com a paciente, né? Uma delas é o sedentarismo, né? Então, é comprovado de que a atividade física, ela não protege, mas ela diminui a incidência. Então, são tudo estatísticas, né? Pessoas que não obesas, né, nas pessoas obesas têm uma incidência maior, né? O tabagismo tem uma incidência maior. Pessoas que realizam atividade física têm uma incidência menor. A hereditariedade, né, que é inevitável, como fator genético, e basicamente isso é o que depende da gente, né? A atividade física, não fumar, a obesidade são coisas que hoje em dia já estão comprovadas, que estão diretamente correlacionadas com o câncer de mama também. É aquela história, né, doutor? Basta criar aí bons hábitos, né? É isso aí. Bem, doutor, me diga uma coisa, quais são os fatores de risco para a doença? Quem tem mais chance de desenvolver o câncer de mama? Então, existem alguns fatores de risco, hormonais, ambientais e genéticos, né? Os hormonais, por exemplo, o que está correlacionado aos fatores hormonais? Uma menstruação muito precoce. As meninas hoje que estão menstruando com 9, 10 anos, sabe-se que lá no futuro tem um risco um pouco maior de desenvolver câncer de mama. Tudo que a gente está falando aqui não é uma ciência exata, são estatísticas de que aumentam um pouco a incidência, né? Uma menstruação muito tardia, paciente que menstruou até os 60 anos, aumenta a chance de desenvolver também. Terapia de reposição hormonal, ela não é contraindicada de forma alguma. Cada uma tem a sua indicação específica dependendo de cada paciente. Mas algumas pacientes não podem fazer. Por quê? Porque pode aumentar, se tiverem determinado risco, pode aumentar um pouco a incidência do câncer de mama. Uso muito prolongado do anticoncepcional durante a vida, a mesma coisa, né? O uso do anticoncepcional ele não contraindica, não é contraindicado, mas se usado durante muito tempo, algumas pacientes aumentam um pouco, especialmente se forem pacientes de risco, né? E basicamente isso. Os fatores ambientais é o que a gente já conversou anteriormente. A obesidade, o sedentarismo, né? São fatores que podem ser, depende de nós, né? Que podem ser evitados. E os fatores genéticos, o histórico familiar, como a gente conversou no início do programa, né, que de 15% a 20% dos cânceres de mama estão correlacionados com o histórico, com a hereditariedade, com o histórico familiar, principalmente de parentes de primeiro grau, né, avó materna, mãe, irmã, e também pode estar correlacionado com algum tipo de câncer de ovário e de útero, né? Então, algum tipo desses exames, né, eles podem cair numa seleção, né? Algumas pacientes que têm esse tipo de câncer, elas podem cair numa seleção que tem indicação de fazer um estudo genético específico que vai dar
uma probabilidade maior de que essa paciente pode vir a desenvolver algum dia câncer de mama ou não. Uma história muito famosa que teve foi a da Angelina Jolie, há cerca de 10 anos atrás, né? Foi uma história polêmica, porque não era tão conhecida, que o que aconteceu? Ela tinha um histórico familiar importante. Ela fez um mapeamento genético, né, doutora? Ela fez um mapeamento genético na época e veio o screening dela ali, veio que ela tinha uma chance muito grande de desenvolver em alguma fase da vida um câncer de mama. Então ela teve indicação de fazer mastectomia bilateral, retirar as 2 mamas, mesmo sem ter apresentado nada ainda. Então é um tratamento que engloba uma discussão ética muito profunda, né, Aguinaldo? Então, aqui no Brasil está começando, o estudo genético ainda está engatinhando, ainda a gente tem muito a aprender, a gente conversa com os mastologistas e com os oncologistas, mas está entrando na nossa rotina aqui também. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar novamente com o médico radiologista da URC, Dr. Rafael Amante. Dr. Rafael, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez e falar desse assunto tão importante para a nossa sociedade. Eu que agradeço mais uma vez, em nome de toda a diretoria da URC, as portas estão abertas para que a gente pudesse esclarecer para vocês. Parabéns, sucesso, doutor. Obrigado. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Toda semana, uma entrevista inédita para você. Estamos no ar em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica, Instituto Castelã, Unicred, URC Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins, Transplante Capilar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. URC Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Dr. Eduardo Martins. Transplante Capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio.